Estamos em Apocalipse capítulo 2, versículo 5. Jesus Cristo havia reclamado dos crentes de Éfeso que estes haviam abandonado o seu primeiro amor. Nós vimos na aula passada que isso significava que os crentes de Éfeso já não tinham o mesmo amor por Cristo que demonstraram quando de sua conversão. Aquela empolgação inicial que todo crente tem quando se converte, ela tinha esfriado na vida dos crentes de Éfeso. Então Jesus aqui continua, versículo 5. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. E, se não, venho a ti e moverei do seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. Olha o que Jesus fala aqui. Ele começa dizendo, lembra-te, pois, de onde caíste. O que ele quer dizer com isso? Jesus está recomendando aqui como se fosse uma nostalgia restauradora. Como assim, professor? Nostalgia, geralmente, é a expressão que a gente usa para se referir aqueles pensamentos saudosos do nosso passado, daquela época boa, feliz que nós vivemos. A nostalgia restauradora a que me refiro aqui é aquela nostalgia que vai nos ajudar a nos recuperarmos como crentes. É lembrar das épocas da nossa vida cristã em que estávamos no auge, espiritualmente falando, a fim de que essas lembranças nos animem a voltar a praticar o que fazíamos naquela época. Jesus está falando, lembra-te, pois, de onde caíste. Lembra-te da época em que você me servia com amor, com devoção, que você era empolgado com a minha obra, que eu era tudo para você, que o que mais importava na sua vida era fazer a minha vontade. Lembre-se disso, lembre-se dessa época, anime-se com essa lembrança. Jesus fala, lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. Não basta se arrepender, não. Veja que Jesus diz aqui, é preciso voltar a fazer o que fazia antes. Na verdade, não que eles não estivessem mais fazendo aquelas obras, eles estavam, mas eles não estavam fazendo as obras com aquela devoção a Cristo que tinham no passado. Você percebe? E Jesus quer que eles voltem a praticar aquelas obras com aquela devoção. O mais importante aqui é recuperar o modo como você faz a coisa. Ah, mas eu sirvo a Cristo, eu sou responsável, eu faço tudo o que eu tenho de fazer na igreja, eu vou lá, cumpro meu papel, exerço meu ministério. Não é simplesmente fazer as obras, mas é praticar as obras como você fazia no início de sua vida cristã, quando você estava, vamos dizer assim, apaixonado por Cristo. É isso que Jesus está falando aqui. Então, o fruto de um arrependimento sincero seria qual? Seria voltar a agir como no começo da vida cristã, fazendo como naquela época. É isso que Jesus está requerendo aqui. E olha a ameaça dele. Se não, venho a ti e moverei do seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. Veja que coisa séria. Se nós testemunhamos de Jesus, mas não testemunhamos de Jesus com aquele amor que lhe é devido, com aquela devoção pessoal que deveríamos ter a ele, ou seja, de cultivar uma relação próxima com Jesus, estar sempre falando com ele em oração, lendo a sua palavra, confiando nele, colocando os seus problemas diante dele, mantendo aquela intimidade. Se você está testemunhando, mas sem isso, então para Cristo não vale. Para Cristo não vale. Qual é a ameaça nesse caso? Moverei do seu lugar o teu candeeiro. Uma igreja que não brilha da forma adequada, para Jesus não serve para ficar brilhando, não. É melhor apagar essa luz. Duro, hein? Que palavra dura. Então você percebe que Cristo nesse ponto ele é bem exigente. Eu quero que me sirva sim, mas eu quero que me sirva me amando, sentindo aquilo que você sentia antes. Eu quero ver em você aquele tipo de amor que você sentiu por mim quando você se converteu. Ora, essa ameaça de apagar o candeeiro, que coisa, remover o candeeiro do lugar, ele fez isso? Bom, com aquela igreja de Éfeso para a qual ele estava mandando João escrever, ele não fez. Aquela igreja, pelo visto, aprendeu a lição. Por quê? Porque se a gente consultar um estudioso do Apocalipse, Simon Kistemaker, ele informa para nós o seguinte: uma década depois de João ter escrito o Apocalipse, Inácio,
que foi um pai da igreja, escreveu uma carta à igreja de Éfeso, na qual elogiou os cristãos locais pela sua paciente perseverança e sua resistência ao engano. Então, aquela igreja específica para a qual João escreveu essa mensagem de Jesus, ela levou a sério a advertência. Ela levou a sério. Ela recuperou a maneira de servir a Cristo que ela tinha quando de sua conversão. Ela voltou a servir a Cristo com aquele mesmo amor do início de sua conversão. Porém, gerações posteriores da igreja de Éfeso não levaram essa mensagem a sério, infelizmente, de modo que a ameaça de Cristo se cumpriu. No lugar onde estava a igreja de Éfeso, não há nem igreja nem cidade. Você acredita? Só existem ruínas lá hoje. Isso prova o quê? Que a advertência não estava restrita àqueles irmãos lá. Na verdade, essa advertência que Jesus dá às igrejas do Apocalipse, elas não estão restritas a uma igreja específica. Elas são mensagens para todos nós, todas as igrejas de todos os tempos, inclusive para a própria igreja de Éfeso de uma outra geração. Você viu isso aqui? Aquela geração da igreja de Éfeso que recebeu a carta, ela se arrependeu, ela se consertou, mas uma outra geração daquela mesma igreja de Éfeso não levou a sério a advertência. E o que aconteceu? Cristo realmente removeu o candeeiro daquele lugar, removeu a sua igreja daquele lugar, e removeu de tal jeito que nem mesmo a cidade de Éfeso existe mais. Vejam só quão forte foi essa punição. Como é que está a igreja de Éfeso hoje? É o que eu falei, não existe mais. E a cidade de Éfeso? Também não existe mais. Olha o que nós temos lá na região. Veja essas fotos. Aqui, se você for fazer uma visita onde ficava a cidade de Éfeso, você vai encontrar o quê? Só ruínas lá. Aqui uma foto do lugar, alguns turistas, né? Aqui ao fundo você vê o templo de Diana. Esse aqui é o templo de Diana, ao fundo. Diana dos Efésios, era assim que ela era conhecida, muito idolatrada, Diana da mitologia grega. Então aqui é o que restou, é isso que nós temos agora. Outra imagem mais próxima do templo de Diana, aqui você tem uma ideia do tamanho do templo pelo tamanho das pessoas. Olha só o tamanho das pessoas aqui. E veja só o tamanho do templo, grande, né? Nós temos outras imagens aqui também. Isso aqui é um arco lá entre as ruínas. Deveria ser muito bonita essa cidade. E aqui de novo uma imagem da entrada da cidade. Aqui essa estrada larga, cercada por algumas colunas, mas na prática não existe mais cidade. Virou um ponto turístico, mas não existe mais cidade, não existe mais igreja. Cristo removeu seu candeeiro daquele lugar. Mas professor, eles faziam a obra de Deus. Eles estavam preocupados com a doutrina. Eles serviam a Cristo. Eles são elogiados por várias coisas. Sim, é verdade. Mas você vê então, com isso, que mais importante do que servir a Cristo é o modo como servimos a Cristo. Não adianta servir a Cristo motivado por zelo religioso apenas, motivado por seriedade com a obra, por sinceridade em servir a Jesus, se você não está mais cultivando no seu coração aquele sentimento por Jesus que você não pode deixar de ter, aquele carinho, afeto, proximidade, consideração. Jesus quer essa relação pessoal com ele. Não há como escapar disso. Não há como escapar disso. Então, continuando aqui, Jesus volta a elogiar a igreja. Ele fala, tens contudo... Por que ele fala tens contudo? Porque ele acabou de criticar o abandono do primeiro amor. Aí ele fala, tens contudo a teu favor que odeias as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Veja que Jesus fala que eles não odiavam esses nicolaítas, eles odiavam as obras dos nicolaítas. Isso é importante. Por quê? Porque nós não devemos odiar as pessoas, mas sim certas obras que elas praticam. Assim como Deus odeia o pecado e ao mesmo tempo demonstra amor pelo pecador. O fato de você amar alguém não quer dizer que você tem de concordar com tudo que essa pessoa faz. Não, Deus não espera isso de nós. Ele espera que nós amemos as pessoas, mas reprovemos aquelas atitudes dessas pessoas que são contra a vontade de Deus, que são contra a palavra de Deus. Podemos ter amigos, até amigos que não professam a mesma fé. Porém, jamais devemos apoiar aquilo que eles fazem que vão contra a palavra de Deus. Então, quem são esses nicolaítas dos quais os efésios odiavam as obras? Quem são?
Alguns pais da igreja, como Irineu e Hipólito, lá nos séculos segundo e terceiro depois de Cristo, eles defenderam que esses nicolaítas eram seguidores do diácono Nicolau. Se você olhar lá em Atos capítulo 6, que fala sobre a instituição do diaconato, como tradicionalmente consideramos, havia um diácono chamado Nicolau, e alguns pais da igreja diziam que esse Nicolau se desviou da fé e criou um grupo herético. Outros, porém, ensinam que esses nicolaítas, eles, na verdade, não tinham nada a ver com Nicolau diácono. Não, esse grupo recebeu esse nome de Nicolaíta porque essa palavra, no original, quer dizer conquistador de pessoas. Seria, no caso, uma alusão ao fato de que eles se empenhavam em conquistar adeptos para as suas doutrinas heréticas. Você entende? Então seria simplesmente um grupo herético que tentava conquistar as pessoas do cristianismo para as suas heresias. Mais adiante, aqui em Apocalipse, no versículo 15, Cristo vai se dirigir à igreja de Pérgamo. E ele menciona que lá também estão os nicolaítas, lá na igreja de Pérgamo. E ele faz um paralelo entre esse grupo dos nicolaítas e os que sustentam a doutrina de Balaão. Olha como é que aparece lá no versículo 14 e 15 deste capítulo 2, quando Jesus se dirige à igreja de Pérgamo. Tenho, todavia, contra ti algumas coisas, pois que tens aí os que sustentam a doutrina de Balaão, o qual ensinava a Balaque a armar ciladas diante dos filhos de Israel para comerem coisas sacrificadas aos ídolos e praticarem a prostituição. Então, esses que sustentavam a doutrina de Balaão, eles fizeram como Balaão fez lá no Antigo Testamento junto ao rei Balaque. O que foi que ele fez? Ele instruiu o rei Balaque a dar uma rasteira no povo de Israel, como? Levando o povo de Israel a comer coisas sacrificadas aos ídolos, ou seja, praticar idolatria e praticar também prostituição, pecados relacionados ao sexo. Vejam só que coisa. Era isso que aqueles que sustentavam a doutrina de Balaão faziam. E aqui no versículo 15, Jesus fala assim, ó: outro sim, que pode ser entendido como igualmente, do mesmo modo que quem? Que a igreja de Éfeso, também tu tens os que da mesma forma sustentam a doutrina dos nicolaítas. Então você percebe que quando Jesus fala para a igreja de Pérgamo, ele faz uma relação entre esses dois grupos, aqueles que sustentam a doutrina de Balaão e os nicolaítas. É como se ele dissesse: vocês têm aí os que sustentam a doutrina de Balaão, então, igualmente, do mesmo modo que a igreja de Éfeso, vocês têm também os que sustentam a doutrina dos nicolaítas, como se fosse, na verdade, o mesmo grupo, só que com nomes diferentes aqui. Numa hora chama de aqueles que sustentam a doutrina de Balaão, noutra hora chama de nicolaítas. Por isso que se você olhar algumas versões, outras versões da Bíblia, você vai ver assim o versículo 15 do capítulo 2. Na versão, por exemplo, da Almeida Revista e Corrigida: assim tens também os que seguem a doutrina dos nicolaítas, o que eu aborreço, isto é, o que eu odeio. Nova Versão Internacional: de igual modo, você tem também os que se apegam aos ensinos dos nicolaítas. Então vocês percebem, é como se Jesus estivesse dizendo assim: ah, vocês têm os que seguem a doutrina de Balaão? Então isso quer dizer que vocês têm também os que se apegam ao ensino dos nicolaítas. É esse o raciocínio. Há aqui uma associação entre os que ensinam a doutrina de Balaão e os que ensinam a doutrina dos nicolaítas. Provavelmente se trata do mesmo grupo. Se for o mesmo grupo, aí fica fácil entender então o que os nicolaítas ensinavam. Eles ensinavam a mesma coisa que aqueles que defendiam a doutrina de Balaão. O que? Ensinavam os crentes a praticar idolatria e imoralidade. E isso lá em Éfeso era a coisa mais fácil do mundo. É só você dar uma olhada lá em Atos capítulo 19 e você vai ver o quanto aquele povo de Éfeso era mergulhado na idolatria, na superstição. Eles seguiam práticas mágicas, práticas de magia. Eles tinham livros de magia. Quando Paulo esteve lá em Éfeso, os que se converteram chegaram a queimar esses livros em praça pública. Então era um povo muito envolvido com feitiçaria, com magia, com idolatria. Tinha aquele templo de Diana que ficava lá, e esse pessoal, os nicolaítas, que estavam na igreja de Éfeso, estavam influenciando os crentes para seguirem nessa idolatria. E não só isso,
imoralidade também. A gente não pode esquecer que o Império Romano ele foi marcado por promiscuidade. Promiscuidade era uma coisa praticamente normal naquela sociedade. As cidades eram mergulhadas na promiscuidade, na imoralidade, e esse pessoal estava dentro da igreja levando os crentes a praticarem esses pecados. Por isso que Jesus fala aqui, as quais eu também odeio. Olha que interessante, quem está falando aqui é Jesus Cristo. Onde nos 4 evangelhos você vê Cristo dizendo que odeia o pecado? Pois é, Apocalipse ele está nos apresentando um Jesus mais direto, mais claro com respeito ao pecado. Não que esse Jesus não tivesse aparecido nos evangelhos, ele apareceu. Tanto é que ninguém falou mais de inferno nos evangelhos do que o próprio Jesus Cristo. Ninguém. Ele foi quem mais falou do inferno. Mas agora nós estamos vendo esse lado de Jesus de forma mais clara. Então o que nos cabe? Cabe-nos juntar essas imagens de Cristo, essa imagem do Cristo dos Evangelhos com o Cristo do Apocalipse, para que a gente não fique com uma visão desequilibrada a respeito de quem Jesus é. Jesus ele é ao mesmo tempo rígido e terno, amigo e senhor, aquele que salva e aquele que condena. Por fim, Jesus termina suas palavras à igreja de Éfeso dizendo o seguinte: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Por quê? Porque quando Jesus fala aqui, ele fala também no poder do Espírito. E aquele crente que lê a palavra de Deus, o Espírito Santo o ajuda a entendê-la, o ilumina para entendê-la. Então, o Espírito nos ajuda a entender com clareza, sem qualquer dúvida, aquilo que Jesus está falando para nós. Outra observação importante também: ouça o que o Espírito diz às igrejas. E aqui no caso é a carta específica para Éfeso. O que quer dizer isso? Quer dizer que mesmo sendo uma carta específica para Éfeso, essa mensagem é dada a todas as igrejas, como eu venho falando o tempo todo. Não importa se a mensagem é para a igreja de Éfeso, é para a igreja de Pérgamo, é para a igreja de Esmirna. Não, essa verdade mandada para as igrejas locais é uma verdade que o Espírito diz, transmite às igrejas como um todo, de maneira geral. E qual é a mensagem aqui que Jesus termina, né? Quando ele se dirige à igreja de Éfeso, qual é a mensagem que foi direcionada a Éfeso e também a todas as outras igrejas? Qual é a mensagem? A mensagem é o seguinte: ao vencedor dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida que se encontra no paraíso de Deus. Você lembra do que houve lá no Éden? Quando o homem e a mulher pecaram, eles perderam o acesso à árvore da vida. E a árvore da vida simbolizava o quê? A vida eterna. O homem caiu, ele não soube, não conseguiu obedecer a Deus perfeitamente e ele perdeu o direito de acesso à árvore da vida. E agora Jesus fala: ao vencedor, em outras palavras, aquele que perseverar até o fim, aquele que se mantiver fiel, aquele que praticar as obras motivados por aquela devoção pessoal a mim, a esses eu dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida, eu dar-lhe-ei que receba a vida eterna. É isso que ele quer dizer. Quando Jesus voltar e trouxer consigo a consumação de todas as coisas, a terra será restaurada e o paraíso vai ser restabelecido entre nós. Nós vamos ter acesso à árvore da vida e a uma eternidade de felicidade. E assim Jesus encerra suas palavras à igreja de Éfeso.